Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre alguns verbos com os quais você deve tomar cuidado falando em polonês. Eu já vou explicar por quê. Existem alguns verbos que em português a gente usa em várias situações diferentes, mas em polonês, para essas situações diferentes, a gente usa verbos diferentes, ok? E tem muitos verbos que são assim. Então, para você não fazer um erro, para você não confundir, para você conseguir decorar quando que usa qual, como traduz um verbo nesse tipo de situações, como usar esse verbo em um outro tipo de situações, eu criei esta aula aqui. E mais uma, porque hoje vamos falar só sobre uma parte, sobre a metade dos verbos, mais ou menos metade. Na parte 2 a gente vai falar sobre a outra parte. A gente poderia criar até mais aulas e a gente acharia muito mais verbos, mas eu coloquei aqui aqueles que eu achei os mais importantes. Então, vamos lá. Vamos passar para a tela do computador. Olha, aqui você consegue ver já o documento que a gente vai utilizar. Pode baixar esse documento clicando no link do bônus, ok? E aqui eu vou ainda fazer algumas anotações durante a aula e essas anotações você pode encontrar embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá então. O primeiro verbo aqui é o verbo achar. E olha, aqui temos vários verbos em polonês. Como que isso vai funcionar? Como que é esse documento? Primeiro, eu coloco o verbo em português. Depois, eu coloco várias formas em polonês. E aqui, eu sempre tentei procurar algum sinônimo deste verbo, ok? Então, achar, por exemplo. O sinônimo do achar pode ser pensar. Eu acho que, eu penso que, né? Mas o outro sinônimo para as outras situações do verbo achar pode ser encontrar. Por exemplo, eu achei um vestido bonito. Ou eu encontrei um vestido bonito naquela loja, né? Então, achar pode ser tanto no contexto de pensar quanto no contexto de encontrar. Só que em polonês não. Em polonês, achar nesse contexto traduzimos assim, no contexto de pensar, e no contexto de encontrar traduzimos assim, ok? E aqui ainda na frente vamos ter algumas frases que a gente vai olhar para memorizar melhor os verbos, ok? Então, sempre aqui a gente aprende através de frases e nesta aula aqui não vai ser diferente. Tenho mais um comentário. Aqui, na forma em polonês, na parte em polonês, você sempre vai ter duas formas, ok? Mesmo que temos o verbo achar no contexto de pensar, temos duas formas diferentes. Dependendo do seu nível de polonês, dependendo de quanto tempo você está aqui com a gente, quais aulas você já viu, quais não, você sabe que em polonês a maioria dos verbos tem duas formas. Não são todos os verbos, mas uma grande maioria. Temos esta forma myśleć, por exemplo, que é a forma que a gente usa no tempo presente e também no futuro ou no passado, quando a gente fala sobre alguma coisa, que a gente faz alguma coisa com uma certa frequência. Tipo, eu pensava, ou eu estava pensando, ou eu penso, eu estou pensando, ou eu vou pensar com uma certa frequência, ou eu estarei pensando. Esta forma aqui. É tipo imperfeito, ok? Aquele modo imperfeito. E este segundo, pomyśleć, é a forma que a gente chama de dokonane. Então, concluído, a gente está falando sobre uma ação concluída, perfeita, ok? Em português. Então, por exemplo, aqui seria eu achei ou eu vou achar, mas só uma vez, não com uma certa frequência. Só uma vez, ok? Tem uma aula sobre isso no nosso canal. É sobre czasowniki. Czasowniki significa verbos.
dokonane e niedokonane. Se você estiver com dificuldade de achar esta aula, deixa nos comentários uma pergunta para mim, aí eu vou deixar um link disponível para você, ok? Aí vai ser só clicar no link e você vai ser direcionado para aquela aula dos verbos dokonane e niedokonane. Então, tipo, concluídos e não concluídos, se eu falar assim, mas é mais aquela questão de perfeito ou imperfeito em português. Mas enfim, em polonês então temos essas duas formas aqui, que é um pouco como se funcionasse como dois verbos diferentes. Não é bem isso, mas é mais ou menos, ok? Tipo, tem duas formas totalmente diferentes. Não é o jeito de conjugar o verbo, tipo, não é o jeito de falar sobre o verbo. Por exemplo, eu pensei ou estava pensando ou pensava, é tudo o mesmo verbo, só que é várias formas diferentes. Em polonês é como se a gente tivesse dois verbos. Por exemplo, aqui esses dois são bem diferentes, né? Então, essa é a questão. E eu não vou explicar mais sobre isso aqui nesta aula, porque não é o nosso foco. Aqui nos exemplos a gente vai ter sempre uma só dessas formas, senão essa aula ia demorar muito, ok? Aqui vamos ter só um exemplo. A nossa ideia hoje, o nosso foco, é entender que esse verbo achar, dependendo do contexto, ou a gente fala assim ou assim em polonês, ok? E vamos ter outros verbos, é claro. Aqui é só um exemplo. Ok, então, depois dessa introdução toda, vamos passar para a nossa aula. Vamos lá. Então, primeiro, achar. Myśleć ou pomyśleć. Myśleć, como eu tinha falado, é aquele não concluído. Então, é tipo estar pensando ou pensar com uma certa frequência, né? Regularmente. Myśleć ou pomyśleć. Podemos traduzir como pensar também, ou como achar ou como pensar. Na verdade, vou colocar aqui na frente, achar. Como myśleć ou pomyśleć é tipo pensar, ok? E aqui, myślę, że to dobry pomysł. Acho que é uma boa ideia. Ou a gente poderia também falar, penso que é uma boa ideia, né? Mas aqui, como a gente está falando sobre o verbo achar, aqui eu sempre coloco este mesmo verbo, tá? Então, myślę, że to dobry pomysł. Se você, por exemplo, estiver fazendo anotações, você pode colocar acho, entre parênteses, penso que é uma boa ideia, ok? Para memorizar de que myślę é aquele de pensar. Ok, e vamos fazer passo a passo esta frase aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais, ok. Então, temos aqui myślę. Myślę significa acho ou penso. Eu acho ou eu penso. Myślę, acho ou penso. Że aqui significa que. Że, que. To depende do contexto. Neste caso tem a função de mas to não é um verbo, ok? To no geral é como se fosse isto ou isso. Aqui e em algumas outras situações tem a função, o papel de da palavra Dobre, aqui significa bom, neste caso é boa. Dobre, bom. E por que em polonês é bom? É que a palavra ideia que temos aqui, pomysł, é uma palavra masculina. Então a gente fala tipo bom ideia em polonês e não boa ideia, tá? Então, dobre, bom e pomysł, ideia. Vamos lá, mais uma vez. Achar, como pensar, é myśleć ou pomyśleć. Myśleć niedokonany, não concluído, pomyśleć dokonany, concluído. E aqui temos a frase, myślę, że, acho que, penso que, to significa neste caso, dobre, bom ou aqui boa, pomysł, ideia. E a frase toda, myślę, że to dobry pomysł. Myślę, że to dobry pomysł. E vamos passar para a próxima frase, para o próximo caso, na verdade. Achar no sentido de encontrar alguma coisa
é znajdować ou znaleźć. Então, vamos colocar aqui. Achar é znajdować ou znaleźć. Pelo que eu lembro, eu sempre coloquei aqui, nesta aula, eu estava colocando sempre primeiro niedokonane, tipo não concluído, imperfeito, e depois dokonane, znaleźć, tá? E isso traduzimos assim quando queremos falar em achar, encontrar. E aqui temos a frase. Nie mogę znaleźć moich okularów. Não consigo achar meus óculos. Nie significa não. Nie é não. Mogę significa posso ou consigo. Mogę é posso ou consigo. Znaleźć é achar, como a gente tinha visto. Moich significa meus, veio de moje. Moje mudou para moich por causa da declinação, tá? Sobre a declinação não vou falar muito também, só aceite que algumas palavras, a maioria das palavras, na verdade, muda a sua forma dependendo da frase. Também tem uma aula sobre isso no nosso canal. Se você ainda não tem ouvido sobre isso, procure a aula sobre declinação, ok? E ocular significa óculos, mas a forma principal é ocular. Também ocular mudou para ocular por causa da declinação. É óculos. Ok, então, mais uma vez. Achar no sentido de encontrar é znajdować ou znaleźć. E aqui a frase. Nie, não. Mogę, consigo. Znaleźć. Neste caso aqui, znaleźć é o nosso achar, né? Vamos marcar aqui. Znaleźć, achar. Moich, meus e okularów, óculos. E a frase toda em polonês? Nie mogę znaleźć moich okularów. Nie mogę znaleźć moich okularów. Não consigo achar meus óculos. E vamos passar para o próximo verbo. Olha que engraçado. Agora temos o verbo encontrar. Aqui a gente viu encontrar e aqui temos encontrar de novo. Por que assim? Porque em português temos muitos verbos que são assim, né? Que significam tipo duas coisas diferentes, mas sim, e são usados em contextos diferentes. E em polonês não funciona assim, ok? Não dá para você colocar nesta frase, por exemplo, acho que é uma boa ideia. Este verbo, znajduje, que é uma boa ideia. Znajduje já é todo promessa. Não faz sentido isso, ok? Não faz sentido nenhum. Então, quando você quer falar eu acho que no sentido de eu penso que, myślę, że. Se você quiser falar eu não consigo achar ou eu achei os meus óculos, aí você usa um desses verbos, okay? Tipo, um desses, znajdować ou znaleźć, no caso, né? Não consigo achar, nie mogę znaleźć. E achei os meus óculos também, é só uma vez, então a gente usaria esta forma. Znalazłam ou znalazłem moje okulary. Mas nisso aqui, nas formas, na conjugação, não vamos focar agora. Só nos verbos, no uso, ok? Nos sinônimos, tudo isso. Ok, então vamos passar agora para o verbo encontrar. Vamos lá. O primeiro caso é spotykać ou spotkać. É ter um encontro, ok? Então, por exemplo, temos aqui, spotkamy się w czwartek. Vamos nos encontrar na quinta-feira. E no sentido de vamos ter um encontro na quinta-feira, ok? Porque o outro caso seria encontrar no sentido de achar. Então, aqui temos exatamente a frase encontrei seus óculos. A gente poderia também falar achei seus óculos, né? Ok, mas vamos focar neste primeiro caso aqui. Spotykać ou spotkać. Spotykać, de novo, niedokonane, não concluído, imperfeito. Spotkać, dokonane, feito. Ter um encontro. Então, deixa eu colocar aqui. Encontrar. Podemos traduzir como spotykać ou spotkać. E aqui, no sentido de ter um
encontro. E aqui temos a frase spotkamy się w czwartek. Vamos nos encontrar na quinta-feira. Spotkamy się significa vamos nos encontrar. Spotkamy się. Vamos nos encontrar. Este się é esta parte nos, ok? Tipo, encontrar-se, nos encontrar-se, se ou nos. Aqui neste caso, em polonês, é się. Então, spotkamy significa vamos encontrar. Se você quiser falar, vamos encontrar um amigo na quinta-feira, você falaria spotkamy um amigo na quinta-feira. Só spotkamy significa vamos encontrar. E spotkamy się significa vamos nos encontrar. W significa em, no, na, neste caso na. Vou colocar aqui como em, né? Porque na significa em a quinta-feira. E czwartek aqui significa quinta-feira. Czwartek é quinta-feira. Então, mais uma vez, encontrar no sentido de ter um encontro, em polonês é spotykać ou spotkać, e a frase spotkamy się w czwartek. Spotkamy, vamos encontrar, spotkamy się, vamos nos encontrar, e w czwartek significa na quinta-feira. A gente pode falar ou w czwartek ou we czwartek. As duas formas são corretas, ok? Tanto w czwartek quanto we czwartek. Aqui esse W fica com som de F. W czwartek, w czwartek. Este e este W também, w czwartek. E aqui, we czwartek, este fica com som de V, né? We. E aqui, com som de F. Czwartek. We czwartek. Ok. Então, aqui a frase toda em polonês. Spotkamy się w czwartek. Spotkamy się w czwartek. Ou poderia ser spotkamy się we czwartek. E aqui uma coisa ainda importante, só uma curiosidade. Olha que é difícil você criar esta forma concluída, tipo perfeita do verbo, porque aqui tinha myśleć e depois pomyśleć, então você poderia falar, beleza, então agora quando eu quiser criar um verbo perfeito é só colocar po no começo, né? Myśleć, pomyśleć. Só que não, porque no próximo verbo você já viu que temos znajdować e znaleźć. Então tá bom, quando temos znajdować, alguma coisa assim, aí colocamos znaleźć. É que é mais ou menos também, né? Porque depois a gente viu spotykać e spotkać, então uma letrinha no meio só que muda. Então é por isso que às vezes as pessoas perguntam para mim, Marta, mas qual é a regra de criar a forma concluída, aquela forma dokonana, ou a forma niedokonana da forma dokonana, né? Aí eu respondo, olha, não tem regra. Tem mais verbos do que só está aqui, que você coloca PO no começo, ok? Acho que tem mais verbos do que só está aqui de encontrar, que você coloca um Y no meio. Só que não é que vai ser sempre assim. Ou temos 3 situações, esta e aquela. Não. Tem muitas formas diferentes, muitas possibilidades. Então, não tente achar aqui uma regra, simplesmente. Tente aceitar que é assim, que é diferente, ok? Pode tentar memorizar, mas é melhor memorizar não desse jeito, mas dentro das frases mesmo. Aí vai ficar melhor, ok? Acho que fica mais fácil assim. Ok, então aqui a gente viu o primeiro contexto do verbo encontrar e o segundo é aquele que a gente já viu no verbo achar, mas temos aqui mais uma frase para ficar tudo completo mesmo. Então, encontrar no sentido de achar é znajdować ou znaleźć e a frase znalazłem twoje okulary. Encontrei seus óculos. Znalazłem significa encontrei. Encontrei, achei. Achei. Twoje significa seus. Twoje, seus. E oculare, óculos, como a gente já tinha visto. Então, mais uma vez.
Znalazłem, encontrei. Ah, isso aqui é uma forma masculina, então um homem falaria znalazłem. Se fosse uma mulher, por exemplo, se eu quisesse falar, eu encontrei os seus óculos, eu falaria znalazłam, tá? Tem essa ainda. Os verbos é um pouquinho complicado. Em polonês são um pouquinho complicados. Homens falamos znalazłem, tá? Eu encontrei, eu achei. E as mulheres znalazłam. Twoje, seus e okulary, óculos. I a frase toda? Znalazłem twoje okulary. Znalazłem twoje okulary. Ou uma mulher falaria como? Znalazłam twoje okulary. Encontrei seus óculos. E aqui de novo, só para você entender. Se você quiser falar, eu encontrei um amigo. Eu encontrei um amigo na quinta-feira. Você tem que usar este verbo aqui, spotkać, ok? Tipo, spotkałem o meu amigo na quinta-feira. Não faz sentido nenhum em polonês você falar znalazłem um amigo na quinta-feira. Tipo, na verdade, isso até faz sentido, só que é um sentido diferente. É tipo, achei um amigo, ok? Eu tinha perdido um amigo, tipo, ele tinha se perdido, ou eu tinha perdido ele, não sei, nas montanhas ou na floresta, na quinta-feira eu achei. Tá? Então, é esse contexto diferente. Por isso, cuidado com esses verbos, que dependendo do jeito que você falar, em polonês significa coisas diferentes, tá? Tá bom, então temos aqui o segundo verbo foi o verbo encontrar. Vamos para o terceiro, que é o verbo deixar. E aqui de novo temos duas formas diferentes. O primeiro é zostawiać ou zostawić, ó, aqui temos um A. Que no sentido de largar, mas não que tipo é largar mesmo. É no sentido de deixar em algum lugar, tá? Não precisa ser largar, tipo, jogar para qualquer lugar, não. Pode ser deixar tudo bonitinho em algum lugar, mas é no sentido de pegar uma coisa e deixar em algum lugar. Agora, o outro vai ser no sentido de permitir, ok? É pozwalać ou pozwolić em polonês. Também não dá para misturar essas duas coisas em polonês. Não dá para você colocar este verbo de pozwalać ou pozwolić nesta frase aqui, que é sobre deixar no sentido de largar, tá? Porque não faz sentido. E ao contrário também não faz sentido. Ok, então vamos ver as frases e já a gente entende melhor. Então, primeiro, deixar no sentido de largar vai ser zostawiać ou zostawić em polonês. Deixar vai ser zostawiać ou zostawić no sentido de largar. E aqui temos a frase: możesz zostawić buty tutaj. Você pode deixar os sapatos aqui. Możesz aqui significa você pode. Você pode. Zostawić significa deixar, mas nesse sentido de largar, né? Isso eu já coloquei. Buty significa sapatos, os sapatos. E ainda a última palavra, tutaj, significa aqui. Ok, então vamos colocar tutaj é aqui. Mais uma vez, deixar no sentido de largar é zostawiać ou zostawić. E a frase: możesz zostawić buty tutaj. Możesz, você pode, zostawić, deixar. Buty significa os sapatos. E tutaj significa aqui. Możesz zostawić buty tutaj. Możesz zostawić buty tutaj. Você pode deixar os sapatos aqui. E o segundo sentido, é aquele de permitir, é pozwalać ou pozwolić em polonês. Deixar, então, pode ser pozwalać ou pozwolić. Ó, aqui foi trocado A por I, que é no sentido de permitir. I a frase é: mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. A mamãe não me deixa falar com estranhos. Mama significa mãe ou mamãe, ok? Não é uma forma mais fofinha que existe, que a forma mais fofinha seria mamuxa, mais carinhosa.
Mas também não é mãe no sentido, tipo, mais seco nos documentos, porque aí seria matka, ok? Mama é alguma coisa pomiędzy. Então, é mamãe, em português. Mama, mamãe. Nie significa não, como você já sabe. Nie pozwala, não deixa. Então, aqui pozwala é ele ou ela deixa. É ele ou ela deixa. Mi significa me. Me. Rozmawiać, conversar. Aqui temos a tradução falar, mas na verdade rozmawiać é mais como se fosse conversar, ok? Conversar, falar. Z significa com. Z é com. E obcymi veio da palavra obcy, que significa estranhos, mas não estranhos tipo esquisitos, né? Estranhos no sentido de alguém que a gente não conhece. É exatamente isso. Obcy são os estranhos no sentido... de novo, em português tem dois significados. Ou alguém estranho, tipo, é esquisito, ou é, tipo, não normal, ou é estranho no sentido de não conhecido, desconhecido, ok? Então, aqui temos mais no sentido de desconhecidos, tá? Mais uma vez, então. Deixar, no sentido de permitir, é pozwalać ou pozwolić em polonês. E aqui temos mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Mama, a mamãe, nie, não, pozwala, deixa, mi, me, rozmawiać, conversar, falar, z obcymi, com estranhos. A frase toda. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Se você colocasse aqui, por exemplo, mama nie zostawia nananana, então você usasse este verbo, mama nie zostawia, significaria a mamãe não deixa, no sentido de a mamãe não larga. O resto da frase seria diferente, mas no geral, se a mamãe não zostawia, significa que ela não me deixa em algum lugar, sozinho ou sozinha, ok? Não que ela não deixa eu fazer alguma coisa. Se fosse a mamãe não me deixa com este verbo, é tipo a mamãe não me deixa ali sozinha, ou a mamãe não me deixa em casa, ou enfim, alguma coisa assim, tá? Então o sentido é diferente. Por isso, cuidado! Vamos lá para o próximo verbo. O próximo verbo é o verbo lavar. Aqui é engraçado porque eu acho que... Eu não sei por que a gente tem tantas formas do verbo lavar, ok? Em polonês. Nos outros eu entendo porque são contextos totalmente diferentes. No caso do verbo lavar vai ser um pouquinho diferente, vai ser um pouquinho estranho na minha opinião, porque vai ser lavar alguma coisa. Só que lavar algo vai ser myć ou umyć, lavar a louça é zmywać ou pozmywać, lavar a roupa é prać ou uprać. Então aqui, dependendo do que a gente estiver lavando, os verbos vão ser diferentes. Mas é assim, então temos que aceitar. Vamos lá. Então, lavar no sentido de lavar algo é myć, ok? Myć ou umyć. Aqui adicionamos a letra U no começo, para a forma concluída. Dokonany é umyć. Então, myć ou umyć é no sentido de lavar alguma coisa. No geral, alguma coisa. Pode ser aqui lavar mão, por exemplo, lavar as mãos. Pode ser lavar... Lavar o quê? Lavar o chão. Lavar o chão seria também myć ou umyć. Lavar o carro também seria myć ou umyć, ok? Então, lavar nesse sentido de lavar alguma coisa assim, no geral, é myć ou umyć. E temos aqui a frase: umyjcie ręce przed jedzeniem. Lavem as mãos antes de comer. Umyjcie é uma ordem, é um imperativo. Então, umyjcie significa lavem. Ręce, aqui, significa as mãos.
ręce, as mãos. Przed significa antes de. Przed e antes de. E jedzeniem veio da palavra jedzenie, que é um substantivo em polonês. Então, eu traduzo isso como a ação de comer. Ou jedzenie também, neste caso, significa comida, simplesmente. Ok? É uma forma do verbo que é como se fosse um substantivo. Não temos isso em português, no geral. Sim. Temos com alguns verbos, tipo o verbo ler, é como se fosse a leitura, ok? O verbo comer não temos, porque a comida já é uma coisa diferente do que a ação de comer, né? Então, por isso dá pra traduzir só assim, antes da ação de comer. Tá. Vamos lá então, mais uma vez. Lavar, no sentido de lavar alguma coisa, é myć ou umyć em polonês, e a frase umyjcie. Lavem ręce, as mãos. Przed significa antes de e jedzeniem antes de comer. I a frase toda: umyjcie ręce przed jedzeniem. Umyjcie ręce przed jedzeniem. Lavem as mãos antes de comer. E a próxima frase, o próximo caso no geral: zmywać ou pozmywać. É lavar no sentido de lavar a louça. Então, vamos colocar aqui lavar. É zmywać ou pozmywać, no sentido de lavar a louça. I a nossa frase: ja pozmywam naczynia jutro rano. Vou lavar a louça amanhã de manhã. Ja significa eu. Olha, faltou um eu aqui em português. Em polonês não temos que ter esse ja, tá? Também poderíamos só colocar pozmywam naczynia. Vou lavar a louça. Não sei porque eu coloquei aqui ja e não coloquei eu. Mas agora você já sabe. Ja é como se fosse eu. Pozmywam significa vou lavar. Pozmywam. Vou lavar. Naczynia significa a louça. Só que em polonês não precisamos falar isso, porque pozmywam já significa que é sobre lavar a louça. Então a gente fala mesmo pozmywam naczynia, tipo eu vou lavar a louça. Mas podemos também falar só pozmywam jutro rano. Tipo, eu vou lavar amanhã de manhã. Só que esse pozmywam já significa que vou lavar a louça. Então esse naczynia não é necessário, tá? Jutro, mas pode falar, não tá errado, tá? Pode falar ou não falar, tanto faz. Jutro significa amanhã. Jutro é amanhã. E rano significa de manhã. Rano é de manhã. Então, mais uma vez. Lavar no sentido de lavar a louça é zmywać ou pozmywać. E a frase: ja, eu, pozmywam, vou lavar. Naczynia, a louça. Jutro, amanhã. Rano, de manhã. A frase toda: ja pozmywam naczynia jutro rano. Ja pozmywam naczynia jutro rano. Vou lavar a louça amanhã de manhã. Ok, e a próxima frase, o próximo caso aqui é lavar a roupa, que é prać ou uprać. Vamos lá. Lavar é prać ou uprać, no sentido de lavar a roupa. A gente até às vezes fala robić pranie, que é tipo fazer a lavagem da roupa. Robić é fazer, pranie é como se fosse lavagem de roupa, lavagem da roupa, ok? Ok, e aqui a nossa frase: muszę uprać ręczniki, preciso lavar as toalhas. Muszę, eu tenho que, eu preciso fazer algo. Uprać significa lavar, quando estamos falando sobre alguma roupa, tipo que a gente vai usar a máquina de lavar roupa, ok? Uprać é lavar. Ah, isso a gente já sabe. E a máquina de lavar roupa é pralka. Então, é conectada com esse pranie, né? Prać, pranie é pralka. Então, é a máquina
máquina de lavar roupa. E a máquina de lavar louça é zmywarka. Então, é um pouquinho parecido também. Olha, zmywarka. É como se fosse zmywać, né? Zmywać, zmywarka. Então, zmywarka é a máquina de lavar louça. Ok, pronto. Tá bom, então aqui, muszę, eu tenho que uprać é lavar no sentido de lavar roupa e ręczniki, as toalhas. Só que ręczniki são aquelas toalhas que a gente usa para enxugar mãos ou enxugar o corpo. Não são as toalhas que a gente coloca na mesa, tá? Para ficar bonito. Antes de comer, a gente normalmente coloca a toalha na mesa, mas não é essa toalha, é aquela toalha que vai para o banheiro, por exemplo, ok? Então, temos essa diferença também em polonês. Toalhas, vou colocar aqui, banheiro, tá? São aquelas toalhas que a gente usa no banheiro. Ou na cozinha também, mas não é aquela que a gente estende na mesa. Mais uma vez, então, lavar, no sentido de lavar a roupa é prać ou uprać. E aqui a frase, muszę, preciso uprać, lavar ręczniki, as toalhas. Muszę uprać ręczniki. Muszę uprać ręczniki. Preciso lavar as toalhas. E vamos passar para o próximo verbo, que é o verbo colocar. E aqui temos muitos casos, ok? Antes a gente tinha visto 2, 2, 2, 3. Agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Mas vai ser o último verbo nosso já hoje. Então, fique tranquilo, tá? Temos aqui, colocar fica diferente dependendo da situação, do contexto. Vamos lá. Colocar no sentido de vestir é zakładać ou założyć. Então, vamos anotar. Colocar é zakładać ou założyć no sentido de vestir. Por exemplo, temos aqui a frase: nie wiem, czy założę spódnicę czy sukienkę. Não sei se coloco uma saia ou um vestido. Nie significa não, como a gente já sabe. Wiem significa sei. Nie wiem, não sei. Czy, aqui é se, ok? Czy significa se. Założę significa, na verdade, vou colocar. Aqui temos coloco em português, mas em polonês a gente falaria não sei se vou colocar, tá? Então, założę só eu vou colocar. Spódnicę veio da palavra spódnica, que significa saia. Mudou por causa da declinação. Czy, neste caso, significa ou, ok? Então, czy podemos traduzir, às vezes traduzimos como se, às vezes como ou, dependendo do contexto. Sukienkę. Sukienkę veio da palavra sukienka, que significa vestido. Vestido. Então, mais uma vez, colocar no sentido de vestir é zakładać ou założyć. E aqui a frase nie wiem, não sei, czy, se, założę, vou colocar, aqui em português coloco, spódnicę, uma saia, czy sukienkę ou um vestido. Nie wiem, czy założę spódnicę, czy sukienkę. Nie wiem, czy założę spódnicę, czy sukienkę. I o próximo caso é wkładać ou włożyć. Wkładać ou włożyć é no sentido de colocar alguma coisa dentro. Então, quando você quer colocar alguma coisa no guarda-roupa, no armário, na gaveta, no carro, dentro do carro. Tudo isso seria wkładać ou włożyć, ok? Então, vamos lá. Colocar alguma coisa no sentido de colocar dentro do armário, do guarda-roupa, do carro, é wkładać ou włożyć em polonês, tá? E aqui temos a frase: włóż ten długopis do szuflady. Coloque essa caneta na gaveta. Włóż significa coloque. Ten significa esse. Em português temos essa caneta, em polonês
Ten é este ou esse, porque caneta é uma palavra masculina, então a gente fala esse caneta, ou como se fosse. É caneta mesmo, só que é uma palavra masculina em polonês. Caneta. E do szuflady é como se fosse para a gaveta, que é assim que a gente falaria. Do, no geral, significa para algum lugar. Por exemplo, eu vou para o trabalho, seria eu vou do trabalho. Eu vou para casa, seria eu vou do casa, ok? Então, da é para, não é na. Mas é assim que a gente fala em polonês. Do szuflady, tipo, coloque para a gaveta. Em português, na gaveta. E szuflady veio da palavra szuflada, mudou por causa da declinação, significa gaveta. Então, mais uma vez, quando a gente quer falar colocar no sentido de colocar dentro, é wkładać ou włożyć. Por exemplo, włóż ten długopis do szuflady. Włóż, coloque, ten, esse, neste caso essa, długopis, caneta, do szuflady, na gaveta. Włóż ten długopis do szuflady. Włóż ten długopis do szuflady. Coloque essa caneta na gaveta. E vamos lá para o próximo caso. Kłaść ou położyć e colocar deitado. Por exemplo, możesz położyć dokumenty na stole. Você pode colocar os documentos na mesa. Tipo, em cima da mesa, né? Vamos lá. Então, colocar no sentido de colocar deitado é kłaść ou położyć. Aqui temos dois verbos totalmente diferentes, né? Kłaść e położyć. E na frase temos aqui możesz. Możesz significa você pode. Możesz é você pode. Położyć é colocar. Dokumenty é fácil de entender, né? Os documentos. Documentos. E na stole significa na mesa. Na mesa e só mesa seria stół. Em polonês. Mudou por causa da declinação. Mais uma vez, então, colocar deitado alguma coisa é kłaść ou położyć. Por exemplo, możesz, você pode. Położyć significa colocar. Dokumenty, os documentos. E na stole significa na mesa. A frase toda. Możesz położyć dokumenty na stole. Możesz położyć dokumenty na stole. Você pode colocar os documentos na mesa. E aqui já vou falar para você a diferença. Tipo, Marta, mas como assim colocar deitado os documentos? Realmente os documentos não tem muito como colocar em pé, né? Que ia tudo cair. Mas, por exemplo, quando você tem uma garrafinha de água, ok? Uma garrafa vazia, enfim. Se alguém falar możesz położyć, significaria que você pode colocar deitado, assim, desse jeito. Se alguém falar que você pode włożyć em algum lugar, significa que para colocar dentro de um armário, por exemplo. E já já a gente vai ver colocar em pé seria stawiać ou postawić. Então, assim, colocar assim a garrafa é stawiać ou postawić. Colocar a garrafa assim é kłaść ou położyć. E colocar dentro do armário, dentro da gaveta, é wkładać ou włożyć, ok? Essas são as diferenças. Então, vamos passar para este caso de colocar em pé. Stawiać ou postawić. Então, vamos colocar aqui. Colocar em pé. Em pé. Stawiać ou postawić. Aqui temos po no começo, mas também não tem a aqui. E aqui a frase: postaw walizkę przy drzwiach. Coloque a mala do lado da porta. Postaw significa coloque, só que neste caso não coloque dentro, mas coloque em pé. Postaw, coloque. Walizkę significa mala e veio da palavra walizka. É a mala, uma mala. Przy drzwiach é do lado da porta.
ok? Pertinho da porta. Do lado da porta. E só porta seria drzwi em polonês. Mais uma vez, então. Colocar em pé, em polonês, é stawiać ou postawić. E aqui temos postaw, coloque, tipo, coloque em pé. Walizkę, a mala, przy drzwiach, do lado da porta. Postaw walizkę przy drzwiach. Postaw walizkę przy drzwiach. Se a gente quisesse falar, coloque a mala no guarda-roupa, tipo, dentro do guarda-roupa, seria włóż walizkę no guarda-roupa, ok? Se você quiser falar, você pode colocar a mala no sentido de colocar deitado do lado da porta, seria możesz położyć, ou a ordem também poderia ser połóż, deste verbo, walizkę przy drzwiach, tá? Ok, então temos aqui esses verbos, mas temos mais ainda, tá? Aqui a gente viu postaw walizkę przy drzwiach, coloque a mala do lado da porta. Temos mais, temos nakładać i nałożyć. Nakładać i nałożyć, às vezes sobre colocar comida, por exemplo, quando a gente quer colocar comida no prato, é sempre nakładać ou nałożyć. Às vezes a gente usa também wkładać ou włożyć, ok? Como se fosse colocar dentro, mas é mais nakładać ou nałożyć. Às vezes é colocar alguma coisa por cima. Então, por exemplo, se fosse colocar uma tinta por cima dessa tinta na parede, também poderia ser nakładać ou nałożyć, tá? Se fosse para colocar um chapéu, a gente às vezes usa este de założyć, zakładać ou założyć, tá? De vestir. Às vezes a gente usa até wkładać ou włożyć. E às vezes a gente coloca nakładać ou nałożyć, tá? Então, isto aqui, nakładać ou nałożyć, é colocar uma comida ou colocar alguma coisa por cima. Por exemplo, aqui seria por cima da nossa cabeça, né? Fica meio estranho, mas por cima, como por exemplo com a tinta, como eu expliquei. Ou na folha de papel, colocar alguma coisa por cima. Às vezes poderia ser nałożyć também. Depende aqui. Colocar comida ou por cima, ok? E a nossa frase... em polonês é nakładać ou nałożyć. E aqui a frase, mogę ci nałożyć zupę? Posso colocar sopa para você? Mogę significa posso, eu posso. Ci significa, é como se fosse te, né? Posso te colocar sopa, só que é mais para você, pelo menos neste caso, né? Em português. Para você. Nałożyć é colocar. E zupę veio da palavra zupa. Por causa da declinação mudou, significa sopa. Então, mais uma vez, colocar comida ou colocar alguma coisa por cima. Em polonês é nakładać ou nałożyć. E a frase, mogę ci nałożyć zupę? Mogę, posso, ci, te ou para você aqui, nałożyć, colocar, zupę, sopa. A frase toda, mogę ci nałożyć zupę? Mogę ci nałożyć zupę? Posso colocar sopa para você? E acho que vamos para a última forma que eu coloquei aqui. No geral, acho que existem mais, porque até durante esta aula eu falei, vamos colocar aqui alguma coisa. Ou aqui a última forma que eu coloquei nesse documento. Em polonês não seria nenhum desses verbos. Em polonês a gente falaria tipo que eu escrevi aqui, eu vou escrever aqui, vou anotar aqui, ok? Então, sim. Ou o último exemplo que eu dei aqui, ok? Então, a gente não usaria o verbo colocar, tipo, nenhum desses verbos que eu coloquei. Aqui a gente falaria para falar, eu coloquei aqui os verbos, tá? A gente falaria mais tipo, eu escrevi. Mas tá bom, vamos aqui nos focar naquilo que temos na tabela. Nalewać ou nalać é colocar um líquido. E aqui você pode perguntar, Marta, mas aqui você falou nałożyć zupę. Poderia ser nalać também.
como a sopa é tanto uma comida quanto um líquido, em polonês a gente não fala tomar sopa ou beber sopa, a gente fala comer sopa. Então, sopa é uma comida pra gente. Por isso, podemos falar ou nałożyć ou nalać, que não deixa de ser um líquido. Pelo menos. Principalmente as sopas na Polônia são mais líquidas do que as sopas no Brasil. Então, poderia ser nalać no lugar de nałożyć aqui, tá? Ok, então, colocar um líquido. Em polonês é nalewać ou nalać. E aqui temos a frase: nalejesz mi wina? Você coloca vinho para mim? Nalejesz significa literalmente você vai colocar. E tem que ser falado sobre um líquido, ok? Então pode ser sobre a sopa, pode ser sobre água, vinho, cerveja, quando é colocar a cerveja no copo, quando é colocar água no copo, quando é colocar chá na caneca, ok? Na xícara. Tudo isso pode ser nalejesz. Quando é para colocar água num balde, também poderia ser nalejesz. Você vai colocar, literalmente. Em português a gente fala você coloca, mas em polonês é você vai colocar vinho para mim, ok? Mi aqui é me, como a gente tinha visto, ou para mim. E wina veio da palavra vino, que significa vinho, simples, né? Ok, então colocar um líquido é nalewać ou nalać em polonês. Nalejesz, você vai colocar, aqui temos você coloca, me ou para mim, e wina, vinho. Nalejesz mi wina, você coloca vinho para mim. E esse já foi o último verbo e o último caso. Então, aqui olha só quanta coisa a gente hoje aprendeu. Coisa nova, né? Temos duas formas do verbo achar, pensar ou encontrar. De encontrar temos ou achar ou ter um encontro. De deixar temos ou no sentido de largar ou de permitir. Lavar, depende do que lavamos, né? Ou alguma coisa, ou a louça ou a roupa. E aqui sobre colocar tivemos mais formas diferentes, 6. E como eu falei, ainda não são todas, porque se eu fosse falar, eu coloquei aqui muitos verbos, em polonês seria diferente também. Então, coloquei um verbo que a gente usa para muita coisa em português e em polonês, dependendo da situação. Quase para cada uma das situações temos um verbo diferente, né? Então, cuidado com esses verbos. Lembre que você pode baixar este documento aqui, clicando no link do bônus. Estas anotações ficam disponíveis também. Parabéns para você e muito obrigada por você ter ficado até aqui, até agora comigo. Eu sei que esta aula foi um pouquinho mais desafiante e por isso estou mais feliz ainda que você chegou até aqui. E, mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like e se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdo de polonês. Publicamos as aulas toda semana. Então, espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!